Sejam bem-vindos, live março, e vamos aprender um pouquinho sobre os segredos da nossa coluna, segredos e os mistérios da nossa coluna vertebral. Vamos compartilhar um pouquinho de saberes sobre essa obra de arte que só vai chegando. Já vamos apresentando essa escultura aqui, essa obra de arte que parece realmente um artesanato, né? Algo feito à mão, né? Quem sabe Deus não fez à mão, né? A coluna vertebral e toda essa grandiosidade e os segredos que circulam por aqui, os registros, os códigos, tanta coisa. Não é à toa que está no centro do corpo, né? A área mais protegida do nosso corpo ali, para chegar aqui. Porque qual que é a missão dessa coluna aqui? É dar sustento para o nosso tronco, que não caia, então ele dá nosso sustento, nos mantém de pé, dar movimento para esse corpo, mas também proteger a medula, que é esses nervinhos que está acontecendo aqui, que desce aqui lá do crânio. Essa medula com esses fiozinhos aqui, eles são o próprio sistema nervoso central. O próprio sistema nervoso central. O sistema nervoso central é composto pelo quê? Pelo cérebro, aqui na base do crânio, né, no crânio, e daí se enraiza a medula, como se fosse uma cauda, a cauda do sistema nervoso central. Essa cauda, esse sistema nervoso aqui. Qual que é a função dessa cauda aqui, na medula espinal, que chama medula óssea, medula óssea não, medula espinal. Qual que é a função dela? Fazer toda a comunicação entre todas as partes do corpo. Tudo que comunicação o sistema nervoso faz através da célula, que se chama neurônio. Tá? Então, essas raízes aqui são aglomerado de células que transportam informação da coluna de forma, assim, ó, milésima de segundo. Tipo assim, ó, beliscou, na hora sentiu dor. Na hora, a mensagem foi para o sistema nervoso e voltou. Ao mesmo tempo, as pessoas mais idosas, você vai perceber que você queima ou belisca e demora para ela perceber que chegou lá. A agressão do beliscar, ela acontece na hora, assim, imediatamente. Mas até chegar a resposta para o cérebro, como tudo nas pessoas mais velhas, mais idosas, tudo fica mais lento, inclusive o sistema nervoso. Então a capacidade de reação fica mais lenta. A medula, assim como a coluna, eles precisam de uma nutrição específica. Você precisa nutrir a coluna. Com o quê? Com nutrientes, micronutrientes e macronutrientes. Mas também com a própria energia vital, o teu chi. Tá? Você nutre, ela se nutre, se autonutre da seguinte forma, com movimento. Assim como você faz um movimento de academia e você alimenta teu músculo, que ele cresce, ele aumenta. Então, você aumenta também a capacidade da sua coluna vertebral através do movimento. Bom, isso nós vamos falar daqui a pouco, no desenrolar aqui dessa aula. Se você sentir que quer convidar alguém para assistir essa aula, chame alguém para assistir, para aprender sobre a coluna vertebral. Faça um bem para alguém. Se tiver, talvez, algum cliente, você que é terapeuta, tem algum cliente com situações de coluna, mande para ele aprender um pouquinho sobre a sua coluna, tá? Que também nós vamos falar a importância de receber as massagens, osteopatia, quiropraxia, as terapias naturais aqui, tá? Vamos falar sobre isso também. Alguns recadinhos antes disso. Lembrando que na quarta-feira, dia 1º, agora de março, temos a nossa palestra, que é uma aula, não só uma palestra, uma aula, do numerólogo. É o mago dos números, faz magia com os números. Na verdade, ele desvenda a magia por trás dos números que cada nome tem e cada data de aniversário tem. Tá? Então, quarta-feira, dia 1º, já sabe, aqui no Instituto Massoterapia, para os que vêm de forma presencial, você precisa me dar o teu nome e me avisar que você vem confirmar. Manda aqui no direct nome completo e data de nascimento. Por quê? Porque nós vamos fazer essa leitura para vocês, né? Ver que números que regem a tua vida e como que eles se comportam em cada fase da vida. Palestra de numerologia. E amanhã, último dia do mês, dia 29, inicia um novo grupo do Ritual Matinal Alto Astral. Tá? O Ritual Matinal Alto Astral que serve para a gente começar a nossa manhã um pouquinho mais cedo, realizando um pequeno ritual de prosperidade física, mental. Então, a gente faz algumas meditações, cantamos alguns mantras, fazemos algumas entonações de afirmações positivas, leitura de livros de autoconhecimento, exercícios medicinais, e assim começa o nosso dia antes das 6 da manhã. Então é prospera, man. Boa noite a todos. Boa noite, Nicole. Bem-vinda. E agora vamos entrando aqui realmente no assunto da aula. Como falei, a coluna vertebral serve para abrigar, uma das funções dela é abrigar a medula óssea, tão importante. Por quê? Porque se você toca no nervo desse aqui, você fica paraplégico. Se você tiver alguma lesão em qualquer uma dessas saídas nervosas, você perde todo
tudo o que esse nervinho aqui faz para você. Por exemplo, o nervo ciático, para muitos aqui sentem dor nas costas, nervo ciático, certo? Ou tem clientes que sofreu. Se tiver algum tipo de dor nas costas específica, se você tiver alguma dor nas costas específica, manda aqui no chat que a gente conversa sobre isso, tá bom? Pode mandar ali que aos poucos eu vou vendo e vou respondendo. Nervo ciático, aqui nós temos 4 pares de nervos, 4 pares de raízes nervosas, esses 4 aqui, tá? Que eles, quando nascem daqui, eles se juntam. Quando eles se juntam, vira um nervo mais grosso, desse calibre, mais ou menos, de um dedo de calibre. Isso aqui vai para baixo, que é o nervo ciático. Eu não tenho aqui a imagem aqui mais para baixo, né? Mas aqui você tem um nervo ciático, com 2 canos aqui, nervos, que ao mesmo tempo que ele é um próprio cano, um baita de um nervo grandão, ele ao mesmo tempo tem ramificações. Então, um vai para glúteo médio, outro vai para glúteo mínimo, outro vai para glúteo máximo, outro vai para o ânus, outro vai para a perna, outro vai para o músculo da coxa, outro vai para o músculo e para a patela, e assim por diante. Então, todas essas partes do nosso corpo, tanto interna quanto externa, tem terminações nervosas. Por que chama terminação nervosa? Porque onde termina um nervo, termina onde? Conectando em algum órgão, em alguma víscera, na pele, nos pelos, né? Você vai puxar um fio de cabelo só um, sente dor, não sente dorzinha? Bom, o que é essa dorzinha? Essa dorzinha nada mais é do que o sistema nervoso central, com uma terminação nervosa aqui, pum, avisou o teu corpo, ai, que dor, tá? Então, o sistema nervoso central está funcionando de forma autônoma o tempo inteiro para você. Tem as funções que você dá, os comandos que você dá para ele. Onde que você tem dor? Minha mãe está com dor lombar que está irradiando para a virilha. Esse aí é um caso muito comum. Esse é um caso comum, tá? Então, queira não se desespere. Olha só, 2 centros importantes. Um dos centros importantes vai ser... Deixa eu pegar essa companheira aqui. Um centro importante vai ser o quê? Os nervos que saem da vértebra cervical, das 7 vértebras cervicais. Esses aqui também se unem para ir para o membro superior, para os braços, para todos os movimentos e comandos do braço, tá? Outras partes também, claro, olho, né? Boca, peitoral, garganta, engolir a saliva, tudo isso acontece aqui no sistema nervoso, aqui nessa região da cervical. Tudo que acontece do quadril para baixo, tudo que acontece da lombar para baixo, virilha, órgãos reprodutores, pernas, unha do pé, tudo isso é comandado por esse grupo de nervos aqui. Portanto, se o problema está na lombar ou no ciático ou irradia para as pernas, você tem que cuidar dessa parte aqui. Então, se a pessoa está com dor nas pernas, não é nas pernas que você tem que ir para cuidar. Presta bem atenção. Por que não? Tem 4 áreas importantes para ser trabalhadas. A primeira, que é a mais profunda, o sistema estrutural ósseo. A segunda, os músculos aqui ao redor, tendões e ligamentos. Músculos, tendões e ligamentos. A terceira são os pontos de acupuntura, os pontos chakra, os pontos que ficam aqui, ó. Por exemplo, aqui tem um, aqui tem outro. Em cada meio de vértebra tem um ponto de acupuntura, onde nós aplicamos, os massoterapeutas aplicam shiatsu, né, a pressão de pontos ali, e o acupunturista aplica agulha, mocha, ventosas, tá bom? Então, tudo que acontece aqui para baixo, você vai olhar aqui. E a quarta área, não falei, a quarta área é a aura, aí a parte fora do corpo, né, o campo eletromagnético da pessoa, ao redor, que você pode fazer uma imposição de mãos aqui e aliviar a dor na coluna, aliviar. Resolver 100%? Não sei, duvido, porque você precisa manipular, dar movimento para a vértebra, fazer o sangue circular através das massagens aplicadas nessa região. Tá? Na parte dos braços e membros superiores, braço e todo o lado direito, é aqui na cervical. Então, o que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem uma diminuição do espaço vertebral, o que vai fazer com que aperte um nervinho desses aqui. Apertou, diminuiu. Por quê? Pela postura errada no trabalho. Ó, a pessoa que fica aqui assim muito tempo, ó, olha essa postura. Acaba tendo problemas aí de hérnia, muitas vezes é uma hérnia, ou não é uma hérnia, mas sim uma protursão. Olha aqui essa postura. Sendo que o ideal seria, olha todo esse movimento. O que faz com que eu não tenha esse movimento reto da coluna? Deficiência na musculatura das costas, uma pessoa com musculatura das costas fraca, vai acontecer isso. Vamos ver. Os músculos das costas servem para dar sustento para essa coluna.
Se há uma musculatura dorsal aqui, a região das escápulas e trapézio e tudo mais, romboides, redondos, estiver fraca, isso cai. Meu corpo cai. Só não cai lá para baixo, para o chão, porque tem uma coluna sustentando, mas se fosse pela pessoa, né, estaria lá no chão. Então, olha a importância da coluna. Está mantendo uma pessoa de pé, uma pessoa que está realmente acabada. Porque para estar aqui nessa posição, a pessoa está muito cansado mesmo, tá? E mais uma pessoa todos os dias cansado. Então, um problema de cansaço, de falta de musculatura nas costas, vai gerar uma hernia de disco, tá? Pode gerar. Aí são causas de problema. Outra, isso aqui, esse celular aqui é o maior amigo do massoterapeuta, porque vai ter clientes pelo resto da vida, e é um problema muito sério para a população que não sabe se cuidar. Por quê? Todos os que ficam alienados e viciados com isso aqui, e aqui, não sabe o mal que está fazendo. Número 1, olhar para baixo causa depressão. Sabia disso? Anota no teu bloquinho de notas, então. Olhar para baixo causa depressão, olhar para cima causa alegria e felicidade. Olha para cima e tenta ficar triste ou bravo. Vê se consegue agora. Faz isso agora. Tenta olhar para cima e ficar bravo assim. Nossa, vou brigar. E fica olhando para cima. Não. Quando você quer brigar ou ficar bravo com alguma coisa, você olha para baixo. Essa postura aqui assim, né? Então, problemas posturais e problemas emocionais. Problemas do sistema nervoso por causa disso aqui. Então, você já faz os terapeutas ajudem seus clientes passando essa informação. E você, se você não é terapeuta, mas quer ser terapeuta de si mesmo, tá? Já vai se cuidando. Aqui, olha que simples. Olha que simples. O teu cotovelo apoia no teu abdômen. Você segura no ângulo aqui e você fica aqui. Por quê? Porque eu sei que cansa ficar muito tempo aqui assim. A gente não cansa porque a gente faz exercício e treina. Mas que não treina, cansa de ficar assim. Então, apoia aqui no teu peito. Né? Apoia aqui. Beleza? Aí você fica olhando para frente aqui, fazendo assim, olha que bonitinho. Tá? Maravilha. Então, isso são algumas das causas que hoje nós estamos trabalhando que causam esse problema de cervicais aqui. Outro problema, pessoa que trabalha muito na frente do computador. Tá? Mulheres que usam salto alto. Olha essa. Tá? Mulheres que usam salto alto, o que acontece? O pé é assim. Quando a mulher coloca um salto alto, que o pé fica assim, se ela fosse se manter reta, o que vai acontecer? Ela fica aqui para frente, né? Porque daí está com salto alto. Para não ficar assim, o que ela faz? Trabalho de lombar, compressão normal, e cervical. Para não ficar olhando para baixo. Tá? Muito simples, né? Essa é uma mulher. Né? Assim. Coloca salto alto atrás e fica assim. E para não ficar torta, porque não se pode, você tem que olhar sempre, a tua opinião sempre fica na linha do horizonte, tá? Isso aí é uma regra humana, um magnetismo. Você não consegue ficar olhando para baixo, você tem que se levantar. Se você fica curvado para frente, o teu próprio sistema nervoso faz isso aqui para você. Bem, para compensar, tem que olhar para frente, olha para frente. Só que aí está me forçando aqui atrás. Tá? Então, qual que é o exercício de relaxamento para isso? À frente. Pessoa que fica muito no celular, qual que é o exercício? O contrário, para trás. Tá? Então, já são uma dica para você começar a cuidar da saúde. E eu nem falei ainda o segredo que não vamos falar agora. Os segredos da coluna vem agora, tá? Mais alguma dor? Deixa eu ver se mais alguém falou de alguma dor. Então, o que acontece? Para virilha, quadril e região lombar, você trabalha lombar. E vou dar um segredo que eu aprendi com uma coreana que me ensinou shiatsu. Tá? Shiatsu é uma técnica de massagem japonesa. Tá? Que usam todas essas roupas aqui, essas batas aqui. Sempre que tiver problema lombar, tem que mexer no glúteo. Né? Na bunda. Tá? Na musculatura superior. Sempre, sempre, sempre. Porque ao mesmo tempo que a lombar pode causar dores embaixo, as dores e as tensões embaixo podem causar tensão na lombar. Tá? Então, sempre tem que liberar aí a musculatura glútea, fazendo uma pressão palmar circular. Aqui está o glúteo, né? Aqui assim, você vai fazer uma pressão palmar e circular. Mas não circular de esfregar. O que você quer mobilizar a musculatura glútea, dar movimento.
para que ela se relaxe, e o nervo ciático que passa pelo meio de uma das musculaturas do piriforme, tá? O piriforme é uma outra síndrome que causa ciatalgia, dor no ciático. Uma pessoa que fica muito tempo sentada, por exemplo, aperta, contrai a musculatura, tá? É uma aula bem interessante, sabe por quê? Porque uma coisa vai emendando a outra. Embaixo na bunda, você senta sobre dois ossinhos, chama isquio. Isquio. Lá na tua bunda, se você for papar o glúteo e sentir duas, lá embaixo, assim, na bunda, sentir duas voltinhas, assim, para cima, para baixo, é o isquio. Para você não machucar esse osso, para isso que você tem a bunda gordinha desse jeito, para dar sustento e estabilidade na hora de sentar. Muito tempo sentado, se contrai a musculatura, porque senão fica mole, 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 e uma hora chega e bate no osso lá. Então, para não acontecer isso, a musculatura fica tensa. E muito tempo essa tensão pode causar esse síndrome do piriforme. Então, aperta o nervo ciático e toda a perna fica dormente ou com dor, ou em alguma área específica. Tá? Então, solta a musculatura glútea para que ela se relaxe, dilate os vasos e libere o nervo e ele fica aqui tranquilinho, com passagem livre. Tá bom? Combinado? Então, vamos resolver esses problemas de ciático aí. Outra forma de ajudar a alinhar esses problemas de coluna é o seguinte, é os alongamentos. Alongamentos, tá? Onde você mesmo faz. Agora eu vou deitar daqui a pouquinho na live aqui mesmo, vou deitar ali do outro lado e vou mostrar alguns alongamentos e alguns exercícios de automassagem que você pode se aplicar para liberar, tá? Então, assim, você corrige a postura. Vai anotando alguém ali no chat, se puder. A postura, que você tem que corrigir. Número 2, alongamentos. Número 3, descompressão articular. Vamos agora. Descomprimir. Lembra que eu falei que a diminuição do espaço, pelo tempo de vida, pelo cansaço físico, pela falta de exercícios, vai diminuindo o espaço desse disco aqui. Então, muitas vezes, uma vértebra, que essa branquinha aqui, fica pegando na outra. Fica pegando na outra. Por causa que esse disco aqui está tão gasto, por mau uso, por falta de cuidados, tá? O que faz a pessoa o quê? Cirurgia de hérnia de disco, que é essa hérnia aqui. Mas se cuida, não precisa fazer. Outra coisa que acontece é que nessas pontinhas aqui, brancas, começa a se calcificar, o que a gente conhece como bico de papagaio. Esse bico de papagaio é uma protrusão óssea que vai se formando, o cacho vai ficando aqui e vai ficando ponta, e daqui um pouco fica grudou. As vértebras grudam uma na outra e não tem movimento. Acontece com quem? Com pessoas mais idosas. A partir dos 40 anos, começa a acontecer em homens e mulheres. Acontece mais em mulheres, tá? Mais em mulheres. Por quê? Pelos distúrbios hormonais que ela sofre nessa idade, a partir dos 40, esses desequilíbrios hormonais, começa a alterar a produção de estrogênio e outras substâncias que fazem a síntese de cálcio dentro dos ossos. Por isso que as mulheres têm mais tendência a ter osteopenia, osteoporose, mais do que os homens. Tá? Por essas situações de glândulas endócrinas que vêm lá das gônadas. Tá? Então, o que acontece com as pessoas idosas? Ficam duras, rígidas. Hoje mesmo, atendi um cliente aqui que fez 4 sessões, porque daí mora em outra cidade, já peguei ele e falei assim, o seguinte, nós vamos fazer um pacote. Veio para fazer uma sessão. Assim, como que foi indicado, então veio só para ter... E aí gostou da primeira sessão, já vi que ele gostou e que fez muito bem. Falei, olha, é o seguinte, nós vamos fazer um pacote, você consegue vir todos os dias? Sábado, domingo, segunda, todos os dias? E ele veio todos os dias. O pescoço não se mexia nesse movimento aqui lateral, isso aqui não acontecia, mas nada, zero. E esse aqui disse não, bem pouco. Então, acupuntura, eletroacupuntura, descompressão articular, alongamento, exercício, massagem, tudo isso que estou falando para vocês. Ele saiu daqui maravilhado, ele vai voltar para a cidade e volta agora em março de novo, porque tem apartamento aqui, falou, agora tem um motivo a mais para vir, né? Descompressão articular é você pegar as vértebras e separar elas. Separa elas. Como que eu vou separar se está lá dentro do corpo? Eu vou mostrar na semana que vem, tá? Na semana que vem eu vou ensinar como que o terapeuta aplica essas medicinas no cliente.
Hoje é um autotrabalho. O terapeuta se cuida a si só. Se cuida por si mesmo e ajuda as outras pessoas. Tá? Primeiro assim, primeiro me curo para depois curar o mundo. Ah, que bonito, né? O arquétipo do curador. Descompressão articular precisa acontecer de todas as formas. Uma que você faz assim, tá? O sacro vai para lá, aqui. Esse movimento, que a curva fica bem assim. Quando eu faço assim, eu libero a parte anterior da coluna. Essa aqui é a parte da frente, a parte que fica na barriga. Essa parte é a parte que fica lá nas costas, aquelas bolinhas que você sente no meio das costas, tá? Então, você faz esse alongamento, nós vamos fazer agora com rolinho, e nós vamos fazer esse alongamento para o outro lado também, para alongar a parte de trás. Tá? Para lateral, dá para fazer um pouco. Por quê? Porque se você for ver, aqui nas vértebras da lombar, elas têm aqui, esse osso aqui, uma trava. Essa parte do osso aqui é uma trava, que não permite que ela rode. Então, ela fica presa aqui. Você vai ver que a de cima roda com facilidade. Aqui, a lombar não roda muito, não. Não tem rotação. Tá? Por próprios mecanismos de segurança. Tá? Então, nós vamos ter que trabalhar isso aqui com outro tipo de alongamento que a gente faz aqui, para liberar. Quando eu falo liberar, é o seguinte, é liberar energia. O osso da coluna, toda a coluna vertebral, ela é pura energia em massa, energia condensada. O segredo para que tudo aqui funcione bem é o livre fluxo de energia por ela. Combinado? Na coluna, aqui atrás, em cada um desses espaços aqui, existe um chakra, existe um ponto de acupuntura. Esses pontos ficam bem no meio da coluna, que é por onde passa um canal de energia que se chama vaso governador, ou Dumai. Tá? Pode ser com Thai massagem, com certeza. Thai massagem é excelente. Bem aplicadinha, impecável. Com o tempo aí, os terapeutas, vocês vão perceber que daqui a pouco não tem mais, vou aplicar uma sessão disso, daquilo, aquilo outro. Deixa só mais uns 7, 8, 10 anos passarem pela frente e vocês vão ver que o método é um só. Você vai perceber que o método, ele reúne todas as técnicas. Mas, assim, a Thai, por ser feita no chão, é muito bacana. Assim, top. É uma das melhores. Acho que foi a melhor massagem que eu recebi na minha vida. Foi tailandesa. Tá? No estilo tailandesa, mas um carinho enorme, um cuidado tão grande. Vamos lá. Esse vaso se chama vaso governador, ou Dumai. D-U-M-A-I. Dumai. É um meridiano de acupuntura que fica bem no meio da coluna, que aqui em cada uma dessas vértebras tem pontos que você, adivinha, você enfia o dedinho lá e faz um movimento. Tá? Dependendo da pessoa, se tem uma entrada legal aqui entre uma vértebra e outra, tá? Os idosos já é bem complicado, porque acaba grudando tudo isso aqui. Você vai perceber que o idoso, quando ele tinha seus 20, 30 anos, era bem altão. Depois que ele fica idoso, ele começa a perder tamanho. Por quê? Porque perde 2 milímetros aqui, mais 2 aqui, mais 3 aqui, mais 4 daqui, vai perdendo milímetros, daqui um pouco a coluna encurtou. Tá? O trabalho libera, separa. Tá? Outra coisa. Existe um meridiano de energia, que é um meridiano curioso, um meridiano extraordinário, um meridiano especial, que se chama meridiano da medula óssea. Ou seja, a própria medula já é um meridiano de acupuntura. Só que a gente não vai acupunturar ele. Ele é físico, a gente acupuntura ele energeticamente, tá? Não é aula de acupuntura, então tudo bem. Que mais? Bom, segredos e mistérios. Cada uma das vértebras representa uma face da sua vida. Cada uma das vértebras guarda memórias desta vida e de outras vidas. Mas como assim? Se ele nasceu aqui como guarda de outras vidas. Ao mesmo tempo que existe uma coluna vertebral física,
existe a coluna vertebral energética acoplada aqui dela. Ela sai dela aqui uma, tá? E nessa coluna vertebral mais etérea, mais energética, é onde ficam gravados os registros akáshicos dentro dela. Portanto, uma pessoa que busca desenvolver os mistérios da sua vida, do seu passado, dos traumas que está sofrendo hoje, que é curioso para saber de onde eu vim, que eu sou, quem eu sou, o que eu faço, registros que você pode acessar, como as outras terapias, tá? Que abrem os registros akáshicos e te mostra isso, se for do teu merecimento, se for um menino comportadinho, tá? Porque isso aqui é uma terapia muito, assim, transcendental. Não ser aberto para qualquer um. Senão todo mundo recordaria por si só. Então é necessário subir algumas escadas no monte, subir um pouquinho a montanha para encontrar o templo dos saberes, tá? Dos mistérios da vida. Tá? Então, por que é importante a coluna? Porque guarda todos esses registros. E se você percebe que já está com 20, 30 anos e está começando aqui, a costa ali, para, porque tem apenas 30 anos. E você tem uma programação de, poxa, 120 anos, 130 anos. Então, falta 100 anos, já está com 30, já está com dor, imagina 50, imagina 70, 80. Então, a hora é agora de começar a cuidar da sua coluna. Tem a limpeza do registro akáshico, são limpezas, tá? Limpeza de registro akáshico. Tem o acesso, porque primeiro você limpa. Limpar não significa que você acessou ele, você limpou, deixou o canal limpo. Agora tem outra terapia que ela vai lá e abre teu registro akáshico. É como se fosse uma grande biblioteca das tuas encarnações, da tua vida, e você tem um merecimento, conseguiu lá acessar a algumas páginas do livro da tua quinta vida. Algumas páginas, não é a vida inteira. Isso tudo em projeção astral, tá? Você vai fazendo subindo a consciência e você consegue ir lá e voltar no tempo, que na verdade não é voltar no tempo, você vai voltar na vértebra e ali está todo o código, tá? Registrado ali. Eu não sei qual é o nome. Eu vou fazer uma terapia bem no dia do meu aniversário, dia 18 de março, tá? Dia 18 de março, tem uma mentoria em São Paulo. Já está com as vagas esgotadas, tá? É a Mentor Class do professor Carlos Torres, grande aliado nosso de Escola de Mistérios, né? Grande trabalhador do programa 333, no programa planetário, ele faz esse trabalho. Como que você pode limpar isso? Em meditação, os exercícios que a gente vai estar passando, que nós passamos os ritos tibetanos, ajuda muito a limpar esse canal. Ajuda muito a limpar. Você pode fazer meditações com visualização. Visualização de um fio de luz verde, limpando todo o teu canal. Enquanto isso, você faz alguns exercícios respiratórios, você vai dando movimento, vai visualizando e vai limpando. Você pode trabalhar visualizando cada uma das vértebras e subindo, vai limpando, tá? Com exercício também. Se for um terapeuta aqui, como é que a gente vai fazer essa limpeza daí? Com vibração sonora, né? Com instrumentos, ou com a boca mesmo. Nós preparamos a boca de uma forma que sai o som e fazemos a terapia vibracional sonora, ou até um didgeridoo também ajuda, e cromoterapia. Então, são dois tipos de ondas, a onda de fótons e a onda de sonora. Então, com uma lâmpada de cromoterapia, você pode estar limpando também, tá? Ajudando a limpar esse fluxo. São várias camadas energéticas, então tem que fazer várias terapias, não vai ser uma terapia que vai limpar todo o registro akáshico. Tá? E até porque é o seguinte, a limpeza de registro akáshico exige expansão de consciência, então não vai limpar ele sem ter um trabalho mental, sem ter um trabalho de buscar conhecimento. Qual cor? Bom, eu vou falar tudo isso aqui porque faz parte do tratamento da tua coluna, né? Mas todas as cores do arco-íris, as 7 cores, as 7. Começa pela menos vibracional, a vermelha. Começa com a vermelha. Laranja. Amarelo. Verde, azul, violeta e vai limpando, tá? Vai limpando. Claro que se você põe intenção, melhor ainda.
É claro que se você coloca a lâmpada de cromoterapia, a caneta, e ao mesmo tempo você vai entoando o mantra, você vai fazendo um scanner e uma limpeza energética, tá? Então, isso aí é fantástico. Isso aqui é uma terapia 5D, tá? Por isso que a gente fala do curso Massoterapeuta da Nova Era, por isso que a gente fala do terapeuta da Nova Era. Por quê? Porque ele sabe trabalhar com outras coisas também. Nós chamamos do magoterapeuta. Os magoterapeutas da Nova Era, porque são magos mesmo, são curandeiros natos, se tornam. Por quê? Porque no portal Ametista ou no portal Esmeralda, sabe o que acontece? Acontece uma abertura dos canais da pessoa, a pessoa nem sabe o que está acontecendo, eu coloco eles para meditar, para fechar os olhos, respirar, fazer um processo, enquanto isso eu e os mentores que me guiam, mentores espirituais, vem cada um e começa a descer, a fazer a limpeza do sistema nervoso e começa a jogar ali a informação daquele portal. Então a pessoa sabe como agora, nossa, eu tenho um talento para isso, as minhas mãos estão virando uma mão de fada, tudo que elas tocam, elas vão curando, parece que elas sabem onde tem dor. Pois é, o próprio canal da Nova Era vai fazendo isso aí. O portal Ametista e o portal Esmeralda, tá? Então, você aprende a trabalhar com a coluna vertebral. O que mais que eu posso falar dela aqui? Maravilha. Vamos para a aula prática? Vamos para a parte prática? Se você tiver um colchonetinho ali, tá? Se não, grava aqui essa live, deixa ela salva para a gente fazer essa outra dinâmica em outro momento para que você possa praticar. Então, nós vamos aqui para outra sala. Me acompanha. Aqui eu preparei um rolinho, certo? Mas eu sei que muita gente não tem esse rolinho em casa. Eu também não tenho. Esse aqui não é meu. Esse aqui do Vinícius. Eu não tenho, mas eu peguei ele assim porque para quem tiver, pode usar ele. Então, olha aqui, tem várias medidas aqui. Mas aqui é o seguinte, eu não vou usar ele para demonstrar, apenas deixei aqui para quem quiser usar, tá? Tem o seu rolinho. Eu, como já sou mais raiz, vou mostrar como que eu faço. Você vai pegar uma toalha e vai dobrar de uma forma... Aqui coloquei duas para ficar mais grossinho, aqui, ó. Duas, uma em cima da outra. E aí você vai fazer um rolinho bem apertadinho. Faça ele bem apertadinho. Tá? Que você perceba que ficou aqui, assim, durinho, ó. Durinho. Pega a coluna, por favor, meu irmão. Pega lá a coluna. E agora, nós vamos fazer essa demonstração. Vira a máquina de vento para nós. Olha só. Aqui, você vai deitar bem na região do sacro, aqui na lombar. As pernas vão ficar para cá, certo? E aí você vai fazer força, não força, apenas você vai tentar se descansar, se relaxar o máximo que você puder. Então, o que vai acontecer? Você vai descomprimir a parte anterior. O que é anterior? A parte da frente. Anterior é a parte da frente, posterior é a parte das costas. Você vai alongar a parte, soltar no teu corpo aqui. Então, vai acontecer isso. Aí, você vai fazer um balancinho para um lado, para o outro lado. Eu vou demonstrar isso agora com o corpo, como que a gente faz. Depois você vai mudar, você vai descer um pouquinho e alonga aqui mais para frente. Olha o que acontece com a coluna. Olha aqui. Olha aqui. Tá? E você vai fazendo tudo isso aqui até a cervical. Até a região cervical. Ó, isso aqui, isso aí. Aí. Até a cervical. E você vai fazer essa descompressão. Depois, não é muito bacana com esse rolinho apenas, a gente vai fazer um rolinho maior ou até uma bola de pilates para que você consiga fazer da outra forma. Agora, da outra forma. Então, você aqui dá movimento. Em cada posição que você fica, você vai fazer pelo menos 3 respirações profundas. Tá? E você vai visualizando a descompressão disso aqui. Você vai visualizando a liberação de energia e vai dando comandos mentais. Soltando, relaxando, fluindo, tá? Você vai fazendo esse trabalhinho. Isso aqui é o ensino aos clientes. O cliente vem aqui, deita e ele faz comigo. Faço ele fazer. Ensino. Agora aprendeu? Agora pode fazer em casa, tá? É muito bacana ver. Mas ainda os velhinhos, o velhinho todo durinho aqui, mal consegue se deitar. É muito show.
Agora eu vou deitar aqui para fazer a minha terapia e vocês vão ficar assistindo. Então aqui, bem, você senta e o rolinho encosta em você. Encosta em você. E você deita. Ali. E aí começa o ciclo de respirações. E você se entrega, realmente procura entregar o seu corpinho. Se você acha que não está fazendo muito efeito, o que você faz? Aumenta o rolinho, coloca mais uma toalha, que fique mais grossinho. Que aumente o rolinho, tá? Então, 3 respirações profundas, e aí você vai flexionar um pouquinho as pernas, e vai fazer um movimento para um lado e para o outro. Aí você vai perceber que começa a estalar as costas, começa a estalar, fazer barulho. Isso é ótimo. Tá? Aqui. Tem 2 opções de fazer a transição. Como que você vai movimentando o rolinho? Uma forma é você vem aqui, puxa ele para trás e deita de novo. Olha como que fica aqui. E é um alívio fantástico, um relaxamento incrível fazer isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Quem cara que inventou isso aqui é abençoado. Para um lado e para o outro. Tá? Levantou, faz mais para cima. Ou tem a segunda forma de fazer, tá? Que é a que eu gosto de fazer. Quando estou aqui me deslocando, eu vou me movimentando pelo rolinho. Aqui, ó. Vou me movimentando. E vou descendo. Eu vou descendo e o rolinho vai ficando. E uma outra forma, tá? Então você vai vendo qual é a forma que fica melhor para você. Dá licença, meu amor. Vai lá. Isso até em cima. Depois, quando você chega na cervical, se você percebe que ele começa a amassar e fica muito, muito amassado, dá uma viradinha para que ele fique altinho novamente, tá? E aqui, cervical. Tá? Dando um movimentinho para cervical. No caso de ser para baixo, olha como vai ficar pequeno. Parece que não faz nada com nada. Tá? Então teria que se fazer maior, teria que ser maior. Tá? Para que você consiga ter uma bola de pilates um pouco maior. Tá? Ou um travesseirinho, vamos ver se com esse pegar. Tá? Tem que ser maior mesmo. Tá? Muito bem. Esse aqui é o exercício para você fazer esse alongamento da coluna e esse e esse, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aí. Não, tá tudo ok, certinho, né? Então, olha só. Agora, alguns exercícios para a coluna. Abraça as suas pernas e faz com uma bolinha. Tenta balançar em bolinha. Exercício aqui 2, chá em 4 apoios. Tá? Muito bom para a região torácica e lombar. Tá? Aqui. Então, a cervical funciona ao mesmo tempo. Ela encosta o queixo no peito e depois se inclina aqui para cima. Dá esse movimento. Então, fica assim. Aqui e aqui. Tá? Muito bom. Depois tem um exercício já de que é um dos ritos tibetanos que nós fazemos, que ele se inclina aqui todo para frente, fica bem curvadinho para frente, e depois vai lá para trás, na inspiração. Se você acha que não consegue, não desista, porque não consegue justamente porque está faltando fazer isso. Conforme começa a fazer, ela vai soltando, vai liberando a tua própria coluna. Tá? Eu acho que assim, ó, essas coisas a gente tem que garantir em casa. Porque às vezes nem o terapeuta não sabe fazer isso com você ou te passar isso. Então, você tem que garantir a tua parte, tá? Os teus cuidados básicos com a saúde física, com a saúde mental, assim, você tem que dar um jeito de aprender em casa, tá? Então, aqui.
outro exercício é nessa posição, certo? Para cima e para baixo. Cara, faz bem devagarinho, faz no teu tempo, bem tranquilinho, tá? Isso aí é pra gente realmente, ao mesmo tempo que ele faz um movimento, ele faz um fortalecimento muscular, tá? E tá faltando a automassagem. Essa aqui é uma parte que tem me salvado muito, assim, porque às vezes o massoterapeuta não consegue encontrar. Não por nada, eles são muito bons, mas às vezes tem alguma coisinha que somente você sabe, tá? Sim, desgaste da cabeça do fêmur. Na verdade, o que desgasta na cabeça do fêmur é a cápsula. A cápsula articular, ele tem uma telinha, né? Uma borrachinha. E aí, o que que acontece com ela? Começa a desgastar. Depois que desgastou, meu amigo, realmente não tem o que fazer. Prótese, cirurgia, é complicado. Agora, o que dá para fazer, eu vou poder mostrar na próxima segunda-feira. Eu vou mostrar em aula para alguém, tá? Mas o que que vai acontecer? A cabeça do fêmur fica aqui. Eu vou fazer esse aqui, ó, a cabeça do fêmur, esse aqui é a cápsula do quadril. O que que você faz? Uma descompressão. Descompressão e movimento. Descompressão e movimento. Descompressão e movimento, tá? Isso que nós vamos poder fazer. Fazendo isso, libera um pouquinho a energia estagnada e faz com que cheguem novos fluidos, o próprio líquido sinovial da articulação, tá? Então, descomprimir isso daqui. Depois, na próxima segunda-feira, eu vou demonstrar os exercícios na maca, no cliente, tá? Agora é para nós mesmos. Aqui, agora, o que que vamos fazer? Polegarzinho. Na lateral da coluna, você vai ver que tem o processo transverso. Você vai palpar aqui o processo espinhoso. E aqui do lado tem o processo transverso. Do ladinho, aqui onde tem o processo transverso, tem um buraquinho, né? Você vai palpando, tem um buraquinho. Do lado, bem do ladinho, tem outro buraquinho, que somente um dedo bem pequenininho consegue enfiar ali dentro. Tá? Bem no meio entre uma vértebra e outra, aqui na lateral. É ali que você vai se deitar. Pode ser de lado. Vou fazer de lado aqui para demonstrar. Vai palpar e vai cair para o meio. Vai cair para o buraquinho do músculo. Ou seja, aqui eu tenho a coluna vertebral, você vai cair para o lado. Enfia o dedo ali e começa a soltar. Movimento circular e profundo. Circular e profundo. Você pode percorrer todas as suas costas, por onde você conseguir. Vai soltando. Você vai ver que você está raspando o osso. Você está palpando o osso. Você não está em cima do osso, mas você está tocando nele. Tá? E aí libera. E vai liberando. Uns 30 segundinhos em cada ponto, fazendo um movimento circular. Pequenininho. E vai descendo. E vai descendo. Tá? Até o sacro pode fazer. E aqui em cima, até onde você conseguir. Até onde você conseguir. Tá? Quem prefere, já põe o polegarzinho embaixo e vai trabalhando. Tá? É um pouquinho de manha que tem que ter, mas você consegue fazer a liberação de pontos. Então, tem a liberação articular, tem a liberação muscular, que você faz com o rolinho também, e tem a liberação de pontos de energia, que é com esse aqui. Você pode estar aqui agora, vou sentar, e aqui, vou me liberar. Fazer a liberação do meu ponto. Tem muita gente que encontra o cantinho da parede, né, ou da porta, e começa a se esfregar nas costas, se soltar ali, né? Você já fez isso? Né? Na parede, ali na coluna, também é muito bom. Você se encostar ali e começar a fazer teu próprio movimento, tá, de liberação. Outra coisa bem bacana
é a bolinha de liberação. Tanto para você fazer o rolamento dela, ou somente para ela ficar paradinha e você se deitar em cima de um ponto. Que sinta dor. Paradinha e no ponto. Paradinha e fica ali no ponto. Tá? Então, são formas de cuidar da coluna, assim, fundamental. Ah, eu não consigo ficar com a coluna reta. Por exemplo, eu vou sentar aqui, perna cruzada, e quem não consegue fica assim, né? Acaba ficando muito assim. Isso aqui são dois fatores que deixam isso aqui. A deficiência da coluna, tá? da musculatura, perdão, a deficiência muscular das costas e do abdômen. Um abdômen fraco, ele cai. Uma coluna como perde tamanho. Ou como eu cresço agora. Cresce. Tá? Por isso que sempre que você puder, vai e se força, porque esse forçar aqui é você treinar a musculatura ela ficar nessa posição. Que é uma posição ideal para você ficar. E um segundo aspecto é o alongamento do quadril, tá? Então, se você não fizer os exercícios de alongamento, né, alongamento aqui, mobilidade, se não fizer os exercícios, né, abertura de perna, vai se abrindo, vai se alongando, você vai perdendo, você vai encurtando. Como você encurta, tá todo encurtado, fica aqui assim, fica caindo para trás. Isso é natural acontecer e as pessoas que não cuidam, né? Porque velho todo mundo vai ficar. Agora, ficar travado, já aí depende. Tá? Todo mundo vai passar pelos 70, 80, 90, 100 anos. Agora, como é que você chega lá? É conforme os cuidados que você está tendo hoje. Tá? Olha só, tem gente que tem dinheiro para vir toda semana fazer terapia. Mas tem gente que não tem dinheiro. Os dois não cuidaram da saúde quando eram jovens. Um não tem dinheiro para cuidar, outro tem dinheiro para cuidar. Então, assim, trabalhou a vida inteira para agora ficar gastando dinheiro toda semana com terapias? Para nós, sinceramente, é uma maravilha, porque nós que hoje a classe social do massoterapeuta, a classe do massoterapeuta, eles têm emprego. Mas, por outro lado, é ruim, porque a gente quer ver nosso cliente bem, evoluindo, que venha só para relaxar e assim vai embora. Ah, com certeza, tem que fazer. 5 da manhã, tem aqui acorda. 5 da manhã, hein? É do nosso time. Isso não está dentro da comunidade, né? Do ritual matinal alto astral, né? Mas de resto, aqui a Nicole é um exemplo de massoterapeuta, né? É exemplo de uma pessoa que cuida da saúde dos outros, primeiro cuida da sua saúde. O curador, o arquétipo do curador, curandeiro, ele tem uma frase de poder. E essa frase de poder diz assim: curo o mundo através da minha própria cura. Ou seja, primeiro me curo para depois curar o mundo. Então, tudo isso que a gente aplica no nosso cliente, ou fala para ele, bebe mais água, ou se alimenta melhor, ou faz alongamento, eu faço antes, eu faço isso, porque a gente incentiva mais e ensina mais com o nosso exemplo, mais do que com as nossas palavras. Sabia? Então, se o cliente vê que você lá e cuida, que você faz o exercício, que você se preocupa, ele dá mais atenção. Agora, se ele vê que você é meio largado, fala, né? Então, são cuidados assim que a gente tem com essa dinâmica toda. Querem mais um segredo sobre a coluna? O último segredo da noite? O último secret? Quem quiser, vai receber um segredo, então. Claro, até desespero para nós, né? Desespero para nós. Quando chega uma pessoa desesperada, a gente fica desesperado também, querer ajudar. Então, melhor que chegue assim. Então, assim, legal fazer isso com os clientes. Então, ter um tatame, um tapetinho, onde, olha, você fez lá a massagem, mas deita ele no chão um pouquinho, faz um alongamento. Eu estou falando idosos porque são os que mais sofrem com isso. Se tiver aqui um marmanjo sofrendo com 30 anos, precisa de vergonha na cara, na verdade, também, né? E de instrução, por isso que temos que ensinar essas pessoas, tá? A coluna vertebral é o seguinte: você sabe como que está a saúde da pessoa, a vida de uma pessoa, pela sua coluna vertebral. Tem algumas formas de avaliar esse estado de saúde da pessoa. Um é olhando o quê? O que você vai olhar? Postura. Você vai ver como que ela anda. Se ela anda meio que de lado, meio torta. Se uma pessoa que anda assim, por erro de postura, fica mais torta que o outro. Tá.
Você teve uma visão ali. E uma pessoa que não tem postura na vida, uma pessoa que não tem postura ortostática, não tem postura reta. Não faça parceria, não faça sociedade com uma pessoa com coluna torta. Porque se ela não cuida da sua própria coluna, vai cuidar da sua empresa, vai cuidar de você, vai cuidar dos seus filhos. É postura. Postura é postura. Tá? Então, são alguns segredos aí para você estar avaliando quem anda do seu lado. Como que está a postura? Melhorando a consciência da pessoa, ela tem uma melhor percepção do seu corpo e ela cuida melhor do seu corpo. Mas também pode, através da melhora do próprio corpo e da própria coluna, cuidar a sua postura nas relações, tá? Nos cuidados com a pessoa. A segunda forma é a palpação. Você palpa a coluna. Se você sente que ela está fria, é sinal de doença. Se você sente que ela está quente, é sinal de doença naquela área. Lembra que eu falei que dependendo de qual área da coluna dói, é algo específico? É alguma doença característica? Muito bem. Se o frio está instalado nas vértebras aqui superiores, significa alguma coisa. Agora, se é calor, é uma outra coisa. Se o frio estiver embaixo e em cima calor, é algum significado. Então, tudo tem um significado. Então, a segunda, você vai palpar o quê? A primeira coisa que você palpa é a temperatura. A segunda coisa que você palpa, qual lado está mais duro ou mais rígido que o outro? Você vai palpar qual lado está mais duro. O lado que está mais duro, adivinha, onde tem maior tensão muscular. Onde tem maior tensão muscular, tem menos fluxo de energia. A energia está trancada, está travada. Isso pode ser por um mecanismo de compensação, tá? Está compensando. Então, uma pessoa que cai para esse lado, contrai esse lado. Então, o lado aqui está mais duro do que o outro. Então, são formas de você ir avaliando. Outra das formas é através do movimento. Pede para a pessoa se movimentar. É uma pessoa que é flexível ou não é flexível? Tá? Não é uma regra, tá? Não é uma regra. Uma pessoa que não tem elasticidade, movimento, não tem movimento na vida. Não é uma regra, mas tem muita tendência. Porque você vê como que a pessoa cuida da sua coluna. Por isso que eu já falo, cuida da sua coluna. Porque tem pessoas que vão te avaliar, te ver pela tua postura. E você pode ser uma pessoa muito educada, com uma ética muito boa, mas você chega com uma coluna torta. Antes de você falar para ver se tu é educado ou não, a pessoa já te avaliou pela tua postura. Se ainda você não se veste bem, aí piorou ainda, né? Se veste mal e com uma postura errada, vão pensar que é um mendigo. Por isso que eu preciso cuidar da minha postura, porque minha roupa não é muito, minha vestimenta é bem light, bem suave, nada de muito frufru não, tá? Tanto que estou sem camisa aqui dando aula, dando live, não estou nem aí. Porque a gente garante a nossa postura. Compromisso, seriedade, disciplina. Tudo isso. Então, o fluxo da energia acontece pelo centro do corpo, o tempo todo. Agora, se eu não paro um momentinho do dia para, olha, vou cuidar a minha postura, vou cuidar da energia, vou perceber que ela existe, pelo menos. Tá? Quando eu venho numa terapia dos massoterapeutas da nova era, os massoterapeutas são treinados para fazer essa troca dinâmica com o cliente. Dar movimento. Tanto que o exercício, o primeiro movimento palpável que acontece com o cliente é o movimento articular da coluna. Primeiro. Quem já viu alguns vídeos viu que a gente começa com um balancinho, né? Esse balancinho é para balançar a coluna, para ela ir se acomodando, para ela ir se soltando. Então o corpo fica assim, vai se soltando, e daqui a pouco a pessoa solta os braços e vai se entregando que derrete na maca. Então esse balancinho é fundamental para isso. Muito bem. Quero saber se existe alguma pergunta específica que a gente possa estar sanando. Alguma pergunta de valor, de preferência, algo importante, assim, que vai acrescentar. O que pode ser? Nossa, uma hérnia de disco, uma protusão. 33 vértebras. Agora, vou gastar esses últimos 2 minutos para falar um mistério, um segredo universal da coluna. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
27, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Até a última vértebra do cóccix. Contam também, tá? São vértebras, só que estão fundidas aqui. Aqui são vértebras. Só que estão fundidas, se fundiram quando a gente virou humano. Tá? 33 vértebras. 33 anos de Jesus Cristo. 33,3%. O que será que acontece? Por que tem 33? Tá? 33 é uma mônada. 33 é um número cabalístico, um número sagrado. Assim como nossa coluna é sagrada, assim como nosso corpo é sagrado, assim como nossa vida é sagrada. Grave isso. Número 3, guarde ele consigo. Nós vamos precisar dele daqui a pouco, nos próximos anos. Tá? Mas 33 vértebras. Comece a contar de baixo para cima. Tá? Então, essa aqui é a nossa vértebra 33, se chama Atlas. Axis. C3, C4, C5, C6, C7. Tá? Então, esse grupo aqui vertebral, quem tem problemas ou dores ou tensões nessa área aqui, tem que ser olhada com carinho. Tá? Porque significa que corre sérios riscos se tiver com problema, ou significa que aqueles registros que a gente falou lá na outra aula, aqui antes, no outro espaço, estão querendo ser abertos. Então, talvez o teu espírito esteja te dando uma dor, para que você olhe para isso, porque tem algo espiritual, algo muito importante para acontecer ali. Que bom, que bom. E para não esquecer de Cristo também, né, Nicole? Para não esquecer do nosso mestre. Tá? Então, olha só. Dor, se você sentir dor, só agradeça. Número 1, agradecer. E número 2, converse com o seu corpo. Por que está aí essa dor? O que está querendo me dizer? Está querendo me mostrar que algo não está bem por aí? O que não está bem? Como que eu posso melhorar isso? Seu corpo fala com você. Só não fala em português, mas ele fala com sensações. Tá? Dê atenção para o que o seu corpo fala. Ele é muito sábio. Os registros que nós temos nas memórias, na nossa pele, nos músculos, nos ossos, no sistema endócrino, o segredo que tem ali pode resolver a vida de cada uma das pessoas. Aliás, está ali esse segredo para descobrir isso. Tá? Imagine que você vai lá nas pirâmides do Egito. São templos sagrados. Para você desvendar os mistérios, você tem que entrar lá dentro para ver como que era. Pois é, esse aqui é o templo do nosso espírito. Esse aqui é a nossa pirâmide, nosso corpo. É preciso entrar para dentro para conhecer os mistérios. E como diz um filósofo grego, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os mistérios de Deus, os mistérios do universo. Então tá aí. Então tá aí as palavras, conhecer esse corpo para ver o que tem dentro dele, que é o nosso templo. Agora, não adianta querer ir buscar no templo do outro, buscar fora. Isso que a gente diz aí. Busca dentro. O livro vai chegar, a palestra vai chegar, o professor vai chegar, o teu mestre vai chegar. Mas busca dentro. Não busque primeiro fora, é primeiro dentro. Tá? Cuide do seu templo. Você mora nele. E vai morar pelo resto da vida. Então, se tiver um templo bagunçado, com as paredes caindo, com os ossos meio duros, rígidos, você está morando ali. Então, não adianta reclamar da casa, do trabalho, da mãe, da esposa, do chefe. Você tem o teu templo todo bagunçado e somente você pode arrumar ele, com consciência. Isso que estamos trazendo aqui. Tá bom? Amo vocês. Beijo nos corações.